trabalhadores, de perguntar se o clima está agradável para que a gente possa então iniciar o nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos os trabalhadores dessa casa. O quão é importante as pessoas aqui para que a gente possa acalentar os corações dos nossos irmãos, não somente no plano físico, mas também no plano espiritual, no plano extrafísico. Aproveitando, eu gostaria de agradecer a todos os mentores espirituais dessa casa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos os mentores. Agradeço a todos os meus irmãos também que acompanham sentados aqui, assistindo o nosso estudo e aprendendo juntamente conosco, com o objetivo de sempre caminhar na senda do progresso, buscando carregar uma vida, uma encarnação mais feliz, buscando seus objetivos. Que o Cristo esteja com todos nós e que possamos aproveitar cada vez mais os ensinamentos que essa casa abençoada nos traz. Sobre o tema que nós vamos falar hoje, Vigiai e Orai, eu peço licença para contar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo hoje. Muito interessante. Muito ligado ao tema. Logo cedo, eu fui até uma academia para poder exercitar um pouco o corpo. Eu sempre gostei de esportes, de academia. E tem um professor extremamente bacana, gentil, a gente conversa muito. E quando eu fui fazer academia, tinha uma marca no meu braço. As pessoas de trás não vão poder ver, mas tem uma pequena marca de queimado aqui no meu braço. E ele perguntou, você gosta de cozinhar? E eu disse a ele que não tinha muita experiência com cozinha, mas sempre disposto a ajudar. Pois bem, ele perguntou, mas você queimou seu braço? Eu falei, sim. Aí ele perguntou, onde você queimou? Eu falei que eu estava preparando sopa para os meus irmãos, numa casa fraterna que eu trabalho. E fui carregar uma panela grande de preparo da sopa e esbarrou o braço. Até então nunca tinha falado nada sobre o assunto, porque ele nunca tinha perguntado. Eu fui com a intenção apenas de exercitar o meu corpo. E ele me disse, você é espírita? Sim, eu sou espírita. Ele falou, eu sou católico. Eu falei, que bacana. E vamos seguir. E ele começou a fazer algumas perguntas. Normal, aquela curiosidade da pessoa ser espírita, a pessoa católica não ter acesso a algumas informações, algumas curiosidades, a gente foi conversando. Isso numa aula passada. E a gente sempre conversava, ele fazia algumas perguntas sobre ressurreição, sobre reencarnação. A gente, numa conversa descontraída, a gente ia conversando. Até que cheguei lá hoje bem cedinho, antes do trabalho, para poder me exercitar. Estava bem vazio lá. E ele me disse, eu vi que ele estava com uma energia bem carregada, um semblante triste. Ele me disse que estava com um grande problema, que ele estava se separando. Ele estava com um problema na casa dele, e ele tem filhos, e ele brigou com a esposa, e eles estavam numa contenda muito grande, definindo separação. Eu disse a ele, eu sinto muito, eu sei que é uma condição extremamente difícil. E encerrei a minha participação por aí. Até então, que ele vira a mim e disse assim, o que você acha que eu devo fazer? Quando ele fez essa pergunta, ele simplesmente abriu uma porta muito grande, porque eu jamais daria uma opinião naquilo que ele não me perguntou. Eu jamais levaria a palavra para alguém se ela não me perguntasse sobre a palavra. Eu poderia agir de uma maneira pelo qual eu acredito na palavra, mas não pregar a palavra para aquela pessoa que não tem interesse em ouvir. Então, naquele momento, ele abriu uma porta muito grande. O que eu deveria fazer? Na minha opinião, ele me perguntou, uma opinião como espírita, e eu perguntei a ele se ele tinha alguns minutinhos após o treino, e ele disse que sim. Eu falei com ele que eu ia contar uma história para ele fazer uma reflexão, e ele prestou bastante atenção, e eu compartilho com vocês dessa história. Existia um monge, e esse monge tinha alguns discípulos. Muitos discípulos procuravam esse monge porque ele tinha um grande conhecimento. Na região da Índia, onde tem muitas filosofias de vida extremamente interessantes. A busca pelo autoconhecimento ou iluminação, como eles dizem lá. E esse monge tinha muitos discípulos, porém, ele então resolveu fazer uma viagem com seus discípulos, com alguns dos seus discípulos, sempre a pé, carregando somente aquilo que ele precisa, somente uma mochila com água, com alguns alimentos, com alguns cobertores para poder dormir, levando realmente o que é necessário. E no caminho esse monge então pede a seus discípulos que fossem até um belíssimo rio, um rio de águas cristalinas, de águas correntes, para que os discípulos então pegassem uma água fresca para que eles pudessem beber.
E os discípulos foram muito felizes, era uma caminhada de uns 20 minutos, de uns 30 minutos, até aquele rio cristalino. Porém, quando eles se aproximaram daquele rio, veio uma tempestade muito grande, uma tempestade muito forte, aquelas tempestades torrenciais, pelo qual elas são rápidas, mas muito fortes. E aquela água cristalina daquele rio começou a se tornar barrenta, um barro muito forte. O barro subiu e você não via, a cor da água estava escura. E os discípulos do monge ficaram sem saber se eles pegavam aquela água que estava ali ou não. Mas por final eles tentaram pegar a água, mas a água estava tão suja que elas não estavam próprias para consumo. E eles voltaram até o monge e disse a ele que não pegaram a água por causa da tempestade e que a água estava muito suja. E o monge disse a ele, então nós vamos meditar. Eles passaram um longo período meditando, em silêncio, até que a tempestade passasse. Logo que a tempestade passou, o monge, de forma muito tranquila, disse novamente a seus discípulos, volte até aquele rio de águas cristalinas e busque a água novamente. Os discípulos foram com medo daquela água ainda estava barrenta, mas chegando lá junto àquela água, a água estava límpida, a água estava cristalina. E eles então, com muita alegria, colocaram aquelas cumbucas redondas e encheram de água e levaram o máximo de cumbuca que eles poderiam levar para aquele monge. Por final, o monge agradeceu e finalizou a história. Na hora que eu encerrei essa história, eu percebi que ele entendeu, mas tinha algumas dúvidas. E eu finalizei da seguinte maneira: não se toma nenhuma atitude na tempestade. Nenhuma atitude. Se você quer a minha opinião, o que você deve fazer? Você deve manter silêncio até que a tempestade passa. Assim que a tempestade passar, você vai definir qual caminho que você vai seguir. Assim como o monge nos ensinou. A água estava suja, barrenta, apenas no momento da tempestade. Aquele irmão católico passava por um momento de tempestade na sua vida. E qualquer decisão que ele tomasse naquele caminho seria a decisão errada. A decisão deve ser tomada nas águas cristalinas, na paz e na calma. Eu afirmo a vocês que a tempestade vai estar presente na vida de todos nós. Porém, segue o ensinamento que o Cristo veio nos dizer, que é o tema que nós estamos falando hoje. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então que possamos vigiar as nossas atitudes, principalmente quando nós estamos em tempestade. Aproveitando o nosso bate-papo, eu já me sinto familiarizado aqui nesta casa. Eu conto mais pequenas histórias para vocês, antes de aprofundarmos no tema. Eu disse a vocês que eu gostava muito de esporte, estava fazendo academia hoje, e eu estava no clube com os amigos, e a gente estava participando de um torneio de futebol. Eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de competir, isso é muito sadio, mas sempre gostei de ganhar, como todos nós que praticamos o esporte, jogamos. Estávamos numa semifinal de campeonato duro, um jogo difícil. E tinha alguns amigos que jogavam comigo, e lá você não escolhe os amigos, é feito um sorteio. Eu acho isso até interessante, que não existe o que a gente chama de panelinha, né? Você vai escolhendo ali, sai os amigos, você cumprimenta, vão abraçar, vamos dar os nossos melhor. Pois bem, nós estávamos jogando e a bola bateu num jogador do meu time e saiu na lateral. Pois bem, cheguei a ele e falei assim, pega a bola, bate a lateral. E ele disse a seguinte palavra para mim, não, a bola bateu em mim. A bola é deles. Eu não falo mentira. Naquele momento, parece que deu um problema no HD da minha cabeça. Eu não consegui raciocinar mais na hora que ele falou isso. Eu saí, veio tudo que eu aprendi há 10 anos, colado no caderno todos os dias da doutrina espírita. E ele falou aquilo, eu queria que ele pegasse a bola, mesmo que bateu nele, batesse a lateral e eu tentasse fazer o gol. Eu não acreditei naquele momento quando ele disse, a bola não é minha. Eu não falo mentira. E eu tive que parar para absorver aquilo, porque eu entendi que um irmão que não tem acesso a todo esse conteúdo que eu tive durante 10 anos, fez uma aplicação que eu não tinha condição nenhuma de fazer naquele momento. É o que o Cristo veio nos ensinar. Ele falou sobre 2 casas, uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. Porém, as 2 casas, elas são feitas de alvenaria, de cimento, de brita. Elas têm janela, elas têm telhado, as casas têm tudo, elas são iguais.
Ou seja, ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é aquele que constrói a sua casa na rocha. O que aquele irmão fez naquele momento? Praticou tudo que o Jesus vem nos trazer. Porém, aquele que constrói a sua casa na areia, aquele que ouve minhas palavras e não pratica, ou seja, não adianta eu estudar décadas e décadas dos livros e não os colocar em prática. E foi uma aula, eu não conseguia mais jogar. Quase que eu fiz assim com meus amigos, ó, substituição. O meu HD parou de funcionar naquele momento. Mas foi um momento de muita alegria, de muita reflexão. Isso faz há mais tempo e eu trago essa mensagem sempre que posso no tema. Isso que é o Evangelho aplicado em nossas vidas. Às vezes, esperamos grandes oportunidades para poder aplicar aquilo que a gente ensina, mas estão nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da nossa vida. Uma simples partida de futebol, uma lateral, uma aplicação tão fiel daquilo que o Cristo veio nos ensinar. E uma boa ação puxa 2, 3, 4, 5, centenas e milésimas de ação. Se a bola bater na minha perna hoje e sair, essa bola não é minha. Essa bola não é minha. Quem vai bater a lateral é o time adversário. Por mais que o meu time esteja perdendo. E eu gosto de ganhar, como eu falei com vocês. Isso é a aplicação do Evangelho. Isso é a aplicação do Evangelho. Isso é vigiar. Isso é colocar as nossas orações em prática no nosso dia a dia. Mais uma historinha para falar com vocês. Antes da gente entrar mais a profundo no tema. Peço licença. Eu sempre pratiquei muitos esportes e de repente, numa das partidas, eu senti uma dor muito grande nas costas, na lombar. E achei que não fosse nada, mas essa dor continuou. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, tem alguma coisa errada. Meu corpo está avisando que tem alguma coisa errada e eu preciso ver o que está acontecendo. E a primeira coisa é procurar medicina, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A primeira coisa que eu fui fazer exames para ver o que está acontecendo. E encontrei alguns problemas. Apareceu, eu não sei se tem algum médico aqui ou médica, tinha uma hérnia de disco nas minhas costas. E realmente eu precisava de parar e tratar essa hérnia de disco. E eu sou sempre adepto à medicina legal e à medicina espiritual. Eu acho que elas trabalham muito bem juntos. A ciência, a filosofia, a moral cristã, quando unidas, elas se tornam muito mais fortes. Um dia que a gente entender que a união faz a força, a diferença vai ser imensa. Pois bem, eu manifestei em minhas orações, em conversa diretamente com o Pai, o objetivo de curar as minhas costas. Trabalhando a medicina e trabalhando a minha fé. Eu conversa todos os dias com meu Pai. Eu quero ser curado. Eu não sou vítima, eu não estou triste, eu quero ser curado. E eu pergunto a vocês, o Pai veio e me deu uma cura como se fosse um passe magnético e me curou? Não. Não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Jesus nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que significa isso? Eu sou. Eu sou significa, eu sou o Pai em ação. Eu sou um fractal de Deus. Eu e o Pai somos um só. Uma conexão profunda com o nosso Pai. Eu sou o caminho. O caminho são os nossos pensamentos. Eu sou a verdade. A verdade é a palavra, aquilo que a gente absorve e aquilo que a gente fala. E a vida é ação. A vida de cada um de nós é ação. E o que o Pai ele fez com o meu pedido? Colocou no meu caminho pessoas pelo qual me ajudaram a cuidar da minha doença. Da dor que eu estava naquele momento. Em momento algum ele falou aqui, você vai ganhar de graça a minha cura. Apareceu um fisioterapeuta muito bacana, o médico sugeriu a operação, eu falei, eu vou esperar um pouco mais. O fisioterapeuta me indicou uma pessoa maravilhosa que trabalhava pilates e trabalhava outras coisas relacionadas a essa área que eu tinha problemas. E eu não tenho dor nenhuma mais. Já voltei a praticar meus esportes. Ou seja, se eu ficasse sentado, a cura vir através da minha fé, eu estaria até hoje com dor. É assim que a espiritualidade trabalha. É assim que a gente trabalha as nossas orações. Eu peço e ela vem. Toda oração
tem resposta. Todo pedido tem resposta. Eu estou afirmando isso para vocês. Toda oração e todo pedido tem resposta. Porém, nós precisamos de nos conectar com essa frequência, entender. Você quer ser curado? Eu vou colocar pessoas no seu caminho, vou colocar coisas no seu caminho, que você vai conseguir então encontrar a sua cura. Obviamente a medicina é fundamental. É o que eu falei com vocês inicialmente. Primeira coisa é a medicina. Porque se o corpo está doente, não teve uma prevenção antes, então agora eu preciso tratar. Agora, prevenção é possível sim, mas eu já estava com problema. A fé me curou sim, porque eu pedi. E lembre-se que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, pedis e obtereis, bateis e vos abrirei, buscai e achareis. Não é apenas um livro de informações vagas, é matéria, acontece. A nossa fé, que o Cristo veio dizer há 2000 anos atrás, é uma fé que move montanhas, sim. É uma fé que move montanhas, sim. Quando nós, há 2000 anos atrás, estávamos doentes, Jesus usou nossa fé para nos curar. Existem passagens maravilhosas. O cego de Jericó, a mulher hemorrágica, o paralítico de Cafarnaum, os leprosos da Samaria. Eles não chegaram lá e Jesus chegou aqui, meu filho, você quer ser curado? Não. Eles lutaram, eles caminharam, eles levantaram, eles resistiram às pessoas pedindo para que eles saíssem do caminho, para que eles tivessem fé. A sua fé vos curou. Eles acreditaram naquilo. Voltando a falar de Jesus, então, eu estudei muitas filosofias, budismo, entre muitas outras, e falo com vocês, não existe nada, nem próximo, não tirando os méritos de todos os filósofos, daqueles que o Pai nos mandou para poder nos ensinar, igual Jesus Cristo. Todos os meus estudos, eles mostram que Jesus Cristo era um espírito de uma envergadura moral maravilhosa, de um conhecimento de uma profundidade tão grande. Jesus nos trouxe curas, Ele multiplicou pães, Ele andou sobre as águas, Ele curou doentes, Ele expulsou demônios e nos trouxe ensinamentos de uma profundidade muito grande. E isso não são historinhas de Bíblia, não, ou de livros, não. Cientificamente, é provado aquilo que Jesus fez, como Ele manipulou os elementos. Um dia a gente vai poder falar um pouco sobre essas curas. Eu trago para vocês a parte filosófica, a parte científica, a parte moral daquilo que o Cristo nos trouxe. Tem uma profundidade muito grande, de um espírito evoluído que passou tudo que nós passamos, com milhares e milhares de encarnações, e aprendeu. E hoje vem nos ensinar que tudo isso é possível. Mas a passagem Vigiai e Orai, que foi um ensinamento do Cristo, logo após a última ceia, quando Jesus então capacitava os seus discípulos a não desistir, não se turve vossos corações, ou seja, não desanime, continue a caminhada. Pois bem, logo depois da última ceia, onde Jesus então também nos disse sobre um Consolador que viria quando a gente estivesse preparado, quando em 1857 nós tivemos o primeiro livro da nossa codificação, o início da nossa maravilhosa doutrina, não melhor nem pior que nenhuma, mas extremamente consoladora e de um nível de conhecimento muito grande. E logo após aquela Santa Ceia, Jesus vai a Getsêmani e chama 3 dos seus apóstolos, Pedro, João e Tiago. E Jesus então sai, pede a eles que aguardassem, sobe ao monte para poder fazer uma oração. Uma conexão direta com Deus, assim como Ele sempre fez. Porém, quando Jesus volta, percebe que seus apóstolos estavam dormindo. E Ele traz este ensinamento: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa é a passagem do tema que nós estamos falando hoje. Por que Jesus falou isso? Porque Ele sabia
que o egoísmo no nosso reino reinaria nas famílias de posse e que a revolta no nosso reino reinaria naquelas famílias que passassem pela provação da pobreza. Ele sabia que nós ainda faríamos guerra. Ele sabia que nós ainda teríamos fome. Desde o início da nossa história, eu me recordo quando chegou a Revolução Industrial, quando a gente saía dos campos e passamos então a ter máquinas que produziam uma quantidade muito grande de alimento, a ter máquinas que produziam roupa. Pois bem, então significa que agora a gente vai acabar a fome, todos vão estar vestidos, cobertos, e a miséria aumentou. E poucos ali continuaram enriquecendo cada vez mais. Mas Jesus sabia disso há 2000 anos atrás. Que ainda reinaria em nós o egoísmo e a revolta. Mas hoje nós temos a oportunidade aqui de combater esses vícios, de aprender um pouco mais, de experienciar as coisas em nossa vida, mesmo que a gente erre. O grande objetivo da vida não é somente acertar, é errar, é compreender, é continuar caminhando. Mas aquilo que eu falei com vocês inicialmente é ter uma fé que move montanhas. É muito interessante isso. Quando um pequeno pássaro, às vezes você olha um passarinho, ele pousa numa galha, aquela galha balança, balança, balança. Mas ele não tem medo da galha porque ele confia nas suas asas. Se aquela galha quebrar, ele vai continuar voando. E é assim que funciona a vida da gente. Quando você tem uma fé que move montanhas, não importa o tamanho da galha que você esteja, se ela esteja curta, grossa, se você tem a segurança financeira, se você não tem segurança financeira, se você tem um corpo físico perfeito, se você não tem um corpo físico perfeito, isso não importa. O que importa é que você tem asas para poder voar, você tem uma fé que pode ser inabalável. Mas eu entendo. Nós não estamos aqui para julgar. O mundo nos vende isso o tempo todo, através das redes televisivas, a televisão, o rádio. Nós temos acesso hoje à internet, uma tecnologia maravilhosa. Eu consigo comunicar com um irmão que está do outro lado do mundo numa velocidade muito grande. Na minha época, quando eu comecei no mercado de trabalho, quem tinha um curso de datilografia era o rei. Nossa, quando eu fiz um curso de datilografia, eu falei, não, vou ficar rico. Como diz, estou na fita, né? Estou na fita. Aí consegui primeiro um emprego de office boy, depois fui datilografar. Foi uma alegria muito grande. E hoje em dia, quando você vê aquela datilografia que eu usei, ela fica no museu, né? Muito engraçada. Ela está ali como um elemento de adorno, um elemento de beleza. Mas eu queria saber disso tudo. A todo momento, nos é imposto na sociedade que existe somente um padrão. Se você tiver posses, você está dentro do padrão. Se você tiver, não está dentro do padrão. É assim que a sociedade enxerga as pessoas, mas não é assim que nós somos. Nós não precisamos aceitar essa condição de conduta. Não precisamos. Porque quando nós despojamos do nosso corpo físico, o Espiritismo é uma filosofia reencarnatória, é uma doutrina filosófica. Quando nós despojamos do nosso corpo físico, realmente o que vale... Você, cada um de nós, você é as virtudes que você conquistou. Você é cada renúncia que você fez na sua encarnação. Você é cada coração que você acalentou nessa encarnação. E você é, principalmente, toda manifestação que sua fé foi capaz de ser. Toda manifestação, tudo aquilo que a fé fez você acreditar e seguir. Esse é você. Cada um de vocês que eu estou falando aqui, que eu estou dizendo, é você mesmo. Eu estou falando para vocês, para mim, para os meus irmãos que estão trabalhando ali. Esses somos nós de verdade. Basta despertar para que realmente nós somos. Eu não estou falando para ninguém abrir mão das coisas materiais. Eu adoro meu cafezinho lá na parte da tarde. Eu adoro pegar meu filho, meu cachorrinho, dar um rolê que a gente fala no final de semana, jogar meu futebol. Isso é muito importante. Eu tenho um lar, que excelente. Quantos dos meus irmãos hoje não têm lar? Eu tenho um alimento à mesa todos os dias. Se nós temos 3 refeições durante o dia, um banho quente, eu afirmo a vocês, nós somos extremamente privilegiados.
Não há necessidade de reclamar. Por mais que reclamamos, não há necessidade. Uma região muito pobre. Um rapazinho, eu contei essa história uma vez aqui, ele chegou na escola com um cachorrinho e a professora, com muito carinho, disse a ele que ele não poderia entrar com o cachorrinho na escola. E ele olhou para a professora e falou assim que ele trouxe o cachorrinho porque tem dias que o cachorrinho não come nada, se ele poderia dividir a sua merenda com o cachorrinho. Essa é a fome que bate hoje na porta de quase 10% da nossa população. Eu não estou falando isso aqui para entristecer o coração de ninguém. Eu estou falando aqui para a gente agradecer. A gratidão é um estilo de vida. E isso é muito importante. Quando a gente vigia e nos mantém em oração, a gente consegue sintonizar com a gratidão. Por mais que estejamos passando por aquele momento de tempestade, naquela primeira história que eu contei do monge para vocês, se você aprender a agradecer na tempestade, tendo a certeza absoluta que aquelas águas vão clarear, as coisas mudam totalmente na sua vida. A sua fé, ela se manifesta de uma forma muito diferente. A sua vida muda de uma forma muito diferente. Aprofundando um pouco mais no tema, vigiar e orar para que não cairdes em tentação. Quando a gente ouve a palavra vigiar, a gente tem uma interpretação superficial que significa somente ficar atento. Mas quando Cristo veio trazer essa informação há 2.000 anos atrás, Ele nos trouxe numa profundidade muito maior. Quando Ele fala vigiar, significa ficar atento aos seus pensamentos. Significa ficar atento às suas emoções. Significa ficar atento às nossas atitudes. Eu falei isso com vocês no início, quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou é uma conexão diretamente com a fonte. O caminho é aquele caminho que os nossos pensamentos nos guiam. Se você tem um pensamento negativo frequentemente, você vai seguir um caminho negativo na sua vida. Se você tem um pensamento positivo, ou se esforça para poder mudar os pensamentos de negativo para positivo, você está no caminho. Existem vários métodos que ajudam a gente a fazer isso. A verdade são as palavras. Quais são as palavras que você absorve mais durante o dia? Eu não estou criticando quem aqui assiste muita televisão, mas eu chamo a atenção sim. É necessário um pouco de renúncia. Porque eu folhei um pouco a televisão e eu percebi que num canal existia um comentário sobre uma violência, o outro sobre uma morte, o outro sobre uma batida que gerou também a morte de pessoas, uma batida muito violência. De 3 canais abertos, que todos nós temos acesso, 3 estavam falando sobre coisas negativas. Se você absorve aquelas palavras, existe uma frequência daquele que está falando com você que está recebendo. Necessariamente você vai se manter naquela frequência e os seus pensamentos serão negativos. Quando você tem um pensamento negativo, você então emana frequências negativas também. E existe uma lei que fala: tudo que você planta, você colhe. Tudo que você emana, você recebe de volta. Então, se você mantém os seus pensamentos negativos, você se mantém uma pessoa negativa. E sua vida fica também negativa. Não tem como você então atrair coisas positivas. Ou seja, aquela famosa frase infantil, mas muito interessante: não tem como você querer colher bananas se você plantou laranja. Essa é a importância de manter os nossos pensamentos de forma positiva. Eu não estou falando aqui para a gente ficar o tempo todo pensando positivo, mas prestar atenção, sair um pouco do automático. Eu trabalho comigo um estilo de vida que chama slow living. É uma palavra americana, que essa filosofia veio de lá. Na hora do meu almoço eu desligo meu telefone celular. Na hora que eu acordo, eu não acesso meu telefone celular. Ele já está tocando. Mas eu faço uma oração e a primeira coisa, eu agradeço a Deus. A oportunidade está ali. Quando eu sento à mesa para fazer uma alimentação, eu não estou dizendo que vocês têm que seguir isso, é uma coisa particular minha, mas que funciona muito bem para a minha vida. Mas quem quiser testar,
Funciona muito bem. A palavra que eu mais falo durante o meu dia é gratidão, é obrigado. Eu tenho dias extremamente difíceis. Eu falei com alguns aqui, eu trabalho na construção civil e os prazos estão cada vez mais apertados. Os produtos, muitas das vezes, quando nós não aguardamos o prazo, a gente colhe patologias nas construções. Aí você tem que ficar remediando aquilo que poderia ser bem feito inicialmente, mas o prazo teria que ser aquele. Muitas pessoas com problemas, que às vezes não conseguem produzir aquilo que você espera que ele produza. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que compreende e consegue tirar das pessoas o melhor que elas possam trabalhar feliz. É uma diferença muito grande. Não estou dizendo que eu sou líder. Eu só estou dizendo que tem muitos dias na minha vida que são tempestade. Eu não tomo decisões, mas eu aprendi a agradecer nos momentos de tempestade. E isso faz uma diferença tão grande nos nossos pensamentos, na nossa vida. A gente atrai muita coisa boa, assim como eu atraí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês no Evangelho. Isso para mim atrai uma coisa muito boa. Aprender a palavra e poder compartilhar com todos vocês. E aprender com isso que eu estudei, com todos nós aqui. Dando sequência, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que eu falo isso, não existe nenhuma conquista sem ação. Se eu quiser conversar com vocês sobre os ensinamentos da Boa Nova, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso ouvir o que Emmanuel fala, o que Chico Xavier fala, o que Allan Kardec fala, o que Siddhartha Gautama fala, o que vários outros mestres, principalmente o que Jesus fala, para eu poder absorver, para eu começar a entender, para poder chegar e compartilhar com vocês aquilo que eu entendi em minha profundidade. Ou seja, é a palavra que eu ouço. Eu também deixei de assistir televisão tem muito tempo. Assisto às vezes umas partidas e tal. Não estou falando para ninguém fazer isso, mas o conteúdo é muito ruim. Eu abaixo muito minhas frequências, é uma tristeza muito grande. Se a gente tiver, infelizmente, uma terceira guerra mundial, eu espero que não, que a gente consiga manter a paz no mundo, mas podem ter certeza que nós vamos ser bombardeados de notícias ruins. E o que acontece? A gente entra naquela frequência de tristeza. E isso é muito ruim para todos nós. A nossa fé é aquela fé que manifesta tristeza, não aquela fé que move montanhas. Vai dar tudo certo, vamos segurar, vamos seguir. Eu não vou para o supermercado e encher o meu carrinho com 50 pacotinhos de álcool em gel, porque se eu colocar 50 vai faltar para os meus irmãos, vou colocar aquilo que é necessário para poder conduzir. É assim que as coisas funcionam. E nada nos faltará. Jesus nos disse de forma muito clara: não juntais tesouros na terra, onde os ladrões roubam e as ferrugens minam. Juntai os tesouros no reino dos céus, onde os ladrões não roubam, onde as ferrugens e as traças não minam. Porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. E naquela época, os judeus, pelo qual Jesus nasceu, ele foi um judeu, o coração representava tudo aquilo que nós pensávamos. Então nós entendemos o que significa vigiar. Vamos falar agora de oração. Oração é quando nós nos conectamos com Deus. Oração é uma maneira de nos elevar ao Pai, de elevar a nossa frequência. Independente de onde que você esteja, eu achei interessante que uma colega que trabalha comigo em outra fraternidade, ela disse que adora fazer oração quando ela está lavando vasilha. Eu achei interessante. Eu falei com ela: você consegue manter concentrada? Ela disse que sim, que ela mantém concentrada. Eu falei assim: você lava muita vasilha? Ela lava muito. Eu falei: então que ótimo, você faz oração o dia inteiro, e isso é muito bom. Pois bem, oração é uma maneira de nos conectarmos com Deus, de elevarmos a nossa frequência, não só nos conectar com Deus, mas quando nós oramos, nós nos conectamos com a cura. Sim, com a cura do nosso corpo físico. Nós nos conectamos com a benevolência, nos conectamos com o amor, nos conectamos com a alegria, nos conectamos com gratidão. Veja como é importante
manter a oração presente na nossa vida. Eu falo sempre com as pessoas, graças ao Pai, eu tenho a oportunidade de levar a palavra muitas vezes durante o mês. E quando você procura uma pessoa que trabalha na parte de nutrição, ela nos coloca ali, você precisa consumir aproximadamente, não sei se é 2 ou 3 litros de água por dia, você precisa de manter uma alimentação balanceada em 2.500 calorias. Eu sei que isso varia por pessoa, eu não tenho esse conhecimento. Mas eu pergunto a você, se eu tenho um consumo de alimento por dia, eu posso levantar de manhã e já beber os meus 3 litros de água e já comer os meus 2.500 calorias? A resposta é não. Se eu fizesse isso, obviamente me daria um mal-estar e eu faria vômitos naquele momento. Eu tenho que distribuir essa água e esse alimento durante o dia para que meu corpo tenha a energia que eu preciso e ele tenha a hidratação através da água que eu preciso. Então, eu estou cuidando do meu corpo físico. Isso é uma lei da conservação que está no Livro dos Espíritos em sua terceira parte, nas leis morais. Mas e o lado espiritual? Como é que funciona? Como é que eu hidrato, como é que eu alimento o meu corpo espiritual? Ou perispiritual, como o Espiritismo vem nos trazer. Espírito, perispírito e corpo físico. Será que eu posso de manhã fazer uma oração extensa e sair para o meu trabalho, para os meus afazeres do dia a dia, e à noite fazer uma extensão novamente? Será que eu passei um período muito grande sem hidratar e alimentar o meu corpo ou não? Será que eu posso fazer uma oração mais simples na manhã, uma oração de gratidão para o Pai? Logo que eu levantei, obrigado por eu ter acordado. Logo depois, se dá tempo de eu tomar um cafezinho em casa ou na rua, muito obrigado por esse alimento. Aí se eu vou fazer um lanchezinho no meio da manhã ou no almoço, novamente uma oração de gratidão. Na parte da tarde, eu fecho os olhos durante 5 minutinhos de descanso e me conecto a Deus, também agradecendo, ou pedindo alguma coisa, ou manifestando aquilo que eu tenho desejo, eu preciso fazer uma venda. Isso não é pecado, não. Pai, me ajuda aqui a fazer uma venda. Eu preciso de corresponder isso no meu trabalho. Você não está fazendo nada de errado. Você está manifestando aquilo que você acredita através da sua fé. Contando com o Pai para isso. E é o que eu falei com vocês. Toda oração tem resposta. Basta você enxergar as oportunidades que batem na sua porta. Aí cheguei em casa, também vou sentar para fazer um lanche, então tomar um banho. A bênção do banho, daquela limpeza do nosso corpo físico. Talvez mais uma oração e antes de dormir mais uma. Perceberam a diferença? Como é que eu hidratei o meu corpo perispiritual? Como é que eu mantive meu corpo perispiritual energizado o dia todo através das orações? Isso não é fácil. Muitas vezes eu esqueço de fazer isso também. Opa, eu fiz um lanchezinho no meio da manhã ali, comi uma fruta que eu sempre levo, mas esqueci de agradecer. É um exercício que nós fazemos durante o dia a dia. Ou seja, no final do dia, se você mantém essa frequência de alimentação, você vai estar hidratado, você vai estar com o corpo energizado, porém você vai estar também com seu corpo perispiritual numa frequência muito alta. E isso é muito importante. Essa é a diferença. Não adianta eu chegar e começar as minhas orações, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria. Não estou dizendo que isso não é importante, são orações maravilhosas. Um salve rainha é muito importante. Porém, quando você direciona essas orações, fica uma coisa muito mais agradável. Quando você faz aquelas orações com gratidão, mas sem peso de responsabilidade. Eu não estou fazendo oração porque eu sou um pecador. Eu estou fazendo uma oração porque eu tenho uma conexão de amor com Jesus, de amor com meu Pai e de amor com todos os meus irmãos que estão encarnados comigo nesse mundo, nesse orbe. É uma diferença, é uma visão totalmente diferente. E tentação, quando a gente diz vigiar e orar para não cair em tentação. Tentação nós vamos resumir que é tudo aquilo que nos leva ao mal. Tudo aquilo que nos tenta. Por isso que nós temos que ficar atento. As companhias. Quem realmente é nossos amigos, quem não é. Não estou dizendo para destratar ninguém. Mas quem realmente é importante na sua vida? Será que só te chama para o bar, para as coisas de lazer, para o excesso de prazer? Ou será que tá afim também de compartilhar com você momentos de dúvidas, de dor, de ajuda, ou não estou legal, preciso de ajuda, preciso de alguns conselhos, preciso de grana, o que seja, amigo é amigo. As companhias são muito importantes, o local que a gente frequenta é muito importante. Não estou dizendo para a gente deixar de ir em barzinho, de curtir, de jeito nenhum. Se eu falo isso, eu espanto os jovens da Casa Espírita, muito pelo contrário, eu quero que cada vez tenha mais. Eu fiz uma
um estudo recentemente com uma turma de jovens, foi muito bacana, foi muito interessante. E eu falei na língua deles, se a gente pode ou não fazer as coisas, o que o Espiritismo nos diz? Ele não nos proíbe, ele nos alerta quais as consequências. É muito mais bacana isso do que eu falar com você o que pode ou o que não pode. Não cabe a nós falar o que pode e o que não pode para ninguém. E os jovens faziam perguntas e conversavam, e a gente bateu um papo de igual para igual. Eu tenho um pequeno jovem em casa também, tem um garotão, que passa pelas mesmas dificuldades de todos, o excesso de rede social, de tudo, as dúvidas, às vezes um pouco nervoso, é normal isso, faz parte da caminhada. Mas é isso, a tentação é aquilo que nos leva ao mau caminho, principalmente os nossos pensamentos, a política, o futebol. Não estou dizendo para você não ter um partido político, para você não ter um time de futebol, mas não polarizar. Eu perdi um grupo de grandes amigos, a gente estudou muito numa escola pública, quando a gente era jovem. Era muito bacana quando a gente reencontrou, mas a política, o futebol nos afastou de novo. Porque um não concordava, o outro brigava, aí vinha um palavrão no meio da conversa. Aí você percebeu que não vai dar. Não vai dar. A pessoa ali daquela época nossa de infância não cresceu. Não entendeu o fluxo da vida. Ele está querendo nadar contra a maré. Bom, eu vou voltar no tema oração. Eu tenho uma história para compartilhar com vocês. E essa história, ela nos traz uma reflexão extremamente interessante. Eu peço a vocês que prestem atenção, porque ela realmente traz alguns fundamentos que a doutrina espírita nos traz. Existiu uma família, era um casal e 2 filhos, mas ainda muito jovem. O pai e a mãe, antes de se casarem, eles gostavam muito de festa. Eles eram muito ligados à festa, que é normal. Aquela fase que o jovem quer sair, quer aproveitar, quer experimentar alguma bebida. Isso acontece na vida de todos nós. Nós não estamos aqui para falar não pode, nós estamos aqui para instruir o que der, quais as consequências dos atos que você vai escolher. Se você dirigir embriagado, eu falo com meu filho, você pode? Pode. Porém, se acontecer qualquer acidente, pode ser um desencarne por um processo que a gente chama de suicídio. Você pode suicidar e a dor é muito grande. Você pode acabar com encarnações de dezenas de pessoas, que se você matar um pai de família, que você está dirigindo embriagado, o que vai acontecer? Esse pai de família teria 2 filhos, esses 2 filhos teriam mais 2 filhos. Você corta uma cadeia de reencarnação toda planejada. E você responde por isso. Eu não sabia, eu estou te falando. Olha a importância disso. Pega um Uber, ou um aplicativo, peça alguém para te buscar, um motorista da noite. É necessário entender isso. Mas eu não vou te proibir. Você vai ter que entender isso, vai ter que entrar na sua cabeça. Como eu digo, filhos são como os pequenos pássaros. A gente está aqui para poder ensiná-los a voar, não cortar suas asas. E muitas das vezes eles vão tentar voar e cair, e faz parte da caminhada. Tem que cair mesmo, tem que deixar cair. Para levantar. Não estudou com preguiça, tirou uma nota ruim, você está colhendo aquilo que você plantou. Uma hora você vai entender que se não estudar, a nota não vai vir. Não adianta você bater o joelhinho aqui e pedir, não, que não vai acontecer. É a ação que eu falei com vocês logo no começo, se não tiver ação não vai. Mas voltando ao assunto da história, eu dispersei um pouco. Era um casal, muito jovem, gostava de festa, das baladas. E a mãe da moça que namorava não gostava de jeito nenhum daquele rapaz. Dizia que aquele rapaz não era o rapaz ideal para a filha dela. Porém, ela não conseguiria mudar isso. Porque hoje nós entendemos que os dois estavam na mesma frequência vibracional. A filha dela não era melhor que o rapaz, nem o rapaz era melhor que a filha dela. Eles estavam na mesma frequência vibracional. Eles queriam o quê naquele momento? Curtir a vida. Festas, baladas. Tá tudo bem. Porém, eles não conseguiram sair daquela rotina de festas. E o pior, apareceram as drogas na vida deles. E os dois então experimentaram drogas, eram pessoas boas, famílias boas, mas experimentaram as drogas e se conectaram com aquela frequência de droga. Aí juntaram, se casaram, e o marido então, sempre com festas, muito conhecido, começou a fazer festas, mas comercializava as drogas também nas festas. Não conseguia largar, e os dois usavam a droga também, mesmo depois de casados. Eles tiveram 2 filhos, e famílias você sabe, os filhos vão seguir aquilo que vocês são, na grande maioria das vezes.
Você é a primeira referência. Eu sempre falo com vocês que família é o exemplo, é a condição moral que você coloca na sua casa e a união. Se você tiver essas três coisas, não tem como essa receita dar errado. É como uma receita de bolo. Se você colocar esses três ingredientes, pode esperar que vai vir um bolo maravilhoso. Exemplo. Use poucas palavras, dê exemplo. Se você quer que seu filho não fume, só isso. Exemplo. Valores morais. Eu falo muito palavrão na minha casa, eu brigo muito com a minha esposa, eu grito muito na minha casa. É uma reflexão que nós temos que fazer. Valores morais. Eu faço uma leitura edificante, eu faço o culto do Evangelho do Lar. Não estou cobrando de ninguém, eu só estou falando dos caminhos que nos levam a uma vida mais tranquila. Não existe salvação, existe um caminho que nos leva a atitudes que nos deixam mais felizes, o nosso fardo se torna mais leve. E o último é a união. Se tiver união, um pelo outro, a coisa funciona. Porém, esse casal teve 2 filhos, e como os 2 filhos vinham a maneira que os pais, o pai trabalhava na balada, também mexia com droga, às vezes em casa também eles usavam droga, os 2 filhos também mexeram com droga, começaram a ser usuários também. E aquela família, naquela preocupação toda, não saber se o pai ia voltar e tal, um dia a mãe cansou. A mãe falou assim, eu não aguento mais essa vida. Ou eu mudo, ou eu vou desistir da vida. O que significa desistir da vida? Sair pela porta dos fundos, pelo suicídio, desistir daquilo que foi mais maravilhoso que teve em nossa vida, a oportunidade de encarnar. Divaldo Franco nos diz que são aproximadamente 28 bilhões de espíritos total que usam esse planeta como uma forma de aprimoramento moral, mas somente 7 bilhões estão encarnados aqui, 1/4. Vejam a oportunidade, quantos queriam estar aqui no nosso lugar, independente das nossas provações. E aquela mãe disse então que estava cansada, ou ela desistiria da vida ou mudava. Ela não sabia nem orar direito, porque ela nunca teve acesso a nenhuma religião, a nenhuma oração, lembrava da mãe, da avó fazendo oração, mas ela colocou então, arrumou um cantinho na casa dela e começou a fazer orações frequentemente, às vezes lidas, às vezes uma conversa com Deus, mas todos os dias. E nada acontecia inicialmente. Ela não via mudança, mas ela sentiu que tinha que continuar, e ela continuou então todos os dias fazendo as orações, sem parar. Ela não percebeu, mas um certo dia as suas orações foram atendidas. 2 luzes desceram e pairaram na casa dela, 2 espíritos extremamente adiantados. Atendeu as suas orações. Por que eles demoraram um pouco a vir? Para ter a certeza se é isso que você quer mesmo. Uma vida inteira, você quer mudança? Que assim seja. A primeira coisa que eles fizeram, pediram licença, uma quantidade muito grande de espíritos que também faziam uso daquelas substâncias dentro daquela casa. Alguns saíram, outros não. E os que não saíram tiveram que sair de uma outra maneira, porque a gente acha que os espíritos superiores somente rezam, mas não é só assim que funciona, não. Muitas das vezes as coisas são impostas, são colocadas de forma firme, e é assim que funciona. Alguns saíram, outros foram obrigados a sair. Esses departamentos que cuidam dessa parte, do lado de lá da nossa vida. Pois bem, aquela mãe continuou assim, o ambiente já se tornou mais leve, aquela casa já se tornou melhor. Alguma coisa já mudou. Ela sentiu que tinha alguma coisa mudando. Continuou firme nas suas orações. Num certo dia, nada do dia para a noite. Isso demorou tempo. O marido chegou a ela e disse assim, eu estou cansado dessa vida. Estou cansado dessa vida. Eu quero mudar. Não aguento mais. Sem ela ter falado nada. Ele falou que tem um amigo dele que tem uma loja num shopping popular e perguntou se ele gostaria de trabalhar com ele, de ser sócio, os dois revezando o trabalho, que é árduo, trabalho final de semana. E de prontidão ele disse que sim. Que todos os dias ia pedir para aquela esposa que ela preparasse uma marmita. Ele pegaria um transporte público e iria para o seu trabalho. A primeira mudança na casa. E a segunda, mais interessante, um dos filhos, o filho mais velho, chegou assim, mãe, eu estou namorando. E a mãe disse ao filho, que bom, meu filho, que você está namorando. Mas ele disse, mas tem um problema. Qual, meu filho? A minha namorada, mãe, ela é evangélica. Ela quer me levar para a igreja. Mãe, eu nunca fui numa igreja desse tipo evangélica. A mãe dele disse, mas vai, meu filho. Ele foi para a igreja evangélica. Ouviu a palavra e a palavra tocou o coração daquele garoto. De maneira pelo qual
ele largou as drogas. E o que aconteceu? O irmão mais novo, vendo o irmão mais velho numa igreja evangélica, foi também para a igreja evangélica acompanhar o irmão. Através de um ato de oração, mudou totalmente a vida daquela família. É assim que as coisas funcionam. Essa história nos traz a importância da lei da adoração, da conexão com a fonte, dessa troca de vibração tão salutar. Essa história nos traz a necessidade da renúncia, a importância da renúncia. Essa história nos traz a libertação. O que eu falei com vocês inicialmente, a importância da ação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a ação, é a energia, é o amor que a gente coloca nas nossas ações. Pois bem, eu gostaria de falar com vocês uma experiência minha, nosso tempo está se findando, o quão é importante. Eu vou pedir licença para uma leitura rápida. Ô, Roberto, você me dá mais meus minutinhos aí, tá? Você não vai roubar meus minutinhos, não. Eu vou ler para vocês uma carta psicografada. Eu peço licença para a leitura. Eu queria que vocês prestassem atenção. É uma carta muito bonita. Ela diz o seguinte, muito relacionada ao tema que nós estamos falando hoje. Ah, se eu soubesse. Emocionante psicografia do espírito Antônio Fontes, contado que ajudou mais fora, esquecendo dos entes queridos, que na casa e da família. Queridos e amados irmãos, Jesus nos abençoe a presença nesta casa. Eu também, como vocês, frequentava as reuniões espíritas antes de receber o convite para me recolher a este mundo espiritual. Se vocês soubessem, pensei que tudo estaria mais ou menos resolvido quando eu desencarnasse. Acreditei que a minha vida estava mais ou menos resolvida. Eu não tinha nenhum vício, considerava-me uma pessoa boa, ou pelo menos julgava que não fazia mal a ninguém. É claro que não havia me convertido em nenhum santo e ainda estava consciente de tantos defeitos que eu carregava e que deveriam ser corrigidos, mas a grande decepção que tive quando precisei lutar verdadeiramente para vencer as más tendências que ainda estavam comigo e que principalmente poderiam ser facilmente trabalhados, que estavam ali em frente ao meu nariz, no meu próprio lar. Os familiares que estavam próximos eu desprezei, pensando realizar mais fora de casa, auxiliando no centro espírita, mas pouco realizado dentro de casa. Percebi que acabei frequentando o centro por um hábito. As palestras já não me tocavam o coração com o início, já não tinha mais preocupações e até acreditava muito naturalmente falar abertamente da vida de outras pessoas. Comentava o mal, ao invés de dissolver o mal com todo o bem que estava ao meu alcance. O meu evangelho já estava cheio de dobras, até mesmo encardido pelo manuseio, mas não me compreendia mais as doces palavras de encanto da espiritualidade. Ah, se eu a percebesse desse ledo engano a tempo, quantas lágrimas eu teria evitado, quantos aborrecimentos haveria esquecido e quanta vergonha haveria deixado de passar quando eu cheguei aqui. Queridos, pensemos em tudo, leve em conta o meu exemplo. As coisas ocorreram. O que tudo isso pode significar para um pobre desencarnado? A receita vocês têm. Pois bem, meus irmãos, antes de finalizar com vocês, vigiai e orai para não entrardes em tentação. O grande berço, a grande oportunidade, a maior oportunidade que nós temos nessa vida é o nosso lar. Vigiai e orai para não cairdes em tentação dentro do lar de cada um de nós. Como foi feito essa psicografia, não adianta nada. Eu estou falando com vocês palavras, aquecendo o coração de cada um de vocês aqui, através das palavras do Cristo. Eu só estou replicando aquilo, um pedacinho daquilo que ele veio trazer há 2000 anos atrás. Não adianta nada eu trazer palavras de afeto, de amor, de carinho, se dentro do meu lar eu não consigo passar essas coisas. Ou seja, o maior educandário do Espírito encarnado aqui na Terra é dentro dos nossos lares. Que possamos então, antes de uma caminhada maior, antes de um passo maior, pequenos passos dentro do nosso lar, dentro do amor, dentro da renúncia, dentro da compreensão,
dentro da benevolência, dentro daquilo dos valores que o Cristo nos ensinou, porque quando nós estivermos prontos dentro do nosso lar, nós estaremos prontos a estender então o amor para as demais pessoas, porque tudo começa conosco dentro dos nossos lares. Que a paz esteja com vocês. Foi uma noite extremamente agradável conversar com vocês essa noite aqui. E eu espero e já sei que estarei com vocês mais vezes aqui. Uma boa noite e que assim seja.